Pessoal, eu quero conversar com aquelas pessoas que realizam trabalhos informais e que por isso têm certa dificuldade em comprovar renda. E também que não possuem imóveis no seu nome. Na hora de abrir uma conta no banco, isso pode pesar e aumentar a dificuldade. Então eu quero contar que existe uma conta que acaba facilitando esse processo, que é a Conta Fácil do Banco do Brasil. E se você quiser saber como ela funciona, é só continuar comigo. Antes de começar, eu só quero lembrar para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no universo financeiro. Você ficando mais informado, vai ter capacidade de escolher melhor os seus produtos e organizar sua vida financeira, além de ajudar muita gente. Bom, então vamos lá. Para abrir é super simples. É como se fosse uma conta digital. Você consegue fazer a abertura do próprio aplicativo do Banco do Brasil sem precisar ir na agência. Mas o banco faz algumas exigências, como por exemplo, tem uma idade mínima que é de 18 anos, você precisa morar no Brasil, ser brasileiro ou brasileira, tá? Não pode ter restrição no nome e não pode ter nenhum tipo de conta, corrente ou poupança no Banco do Brasil. Depois de aberta, você vai receber um cartão de débito tipo pré-pago da bandeira Elo. Anteriormente era da bandeira Visa, mas o processo sofreu atualização aí. Então, hoje o cartão que você recebe de débito pré-pago é da bandeira Elo. As pessoas que possuem o cartão Visa e que não fizeram o upgrade de conta, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, podem receber a nova versão pelos correios, então não se assuste, tá? Não aconteceu nada. Aí você deve estar se perguntando, mas eu não tenho celular, eu consigo abrir uma conta no celular de uma outra pessoa? A resposta é não, tá? Essa conta ela está associada a um número do celular e precisa ser da pessoa que vai abrir a conta. Então, duas coisas que eu quero colocar. Primeiro é que se você perder o celular, primeira coisa, fica calmo, tá? Porque para acessar a conta é necessário digitar a senha que você mesmo criou. Então, por isso é importante não passar essa senha para ninguém. Uma segunda situação é no caso de troca de número. Também fica tranquilo, é só cadastrar o novo número no dispositivo e aí sim você vai precisar comparecer a uma agência e no caixa eletrônico fazer a habilitação desse novo contato. Bom, como eu comentei anteriormente, essa conta ela pode ser bem interessante para aquelas pessoas que não têm como comprovar renda e que precisam guardar o dinheiro numa conta ou desejam abrir uma conta em um banco, tá? E também não tem nenhum imóvel no seu nome. Mas ela tem algumas limitações e eu vou contar para vocês quais são. Por exemplo, você não tem acesso a nenhuma linha de crédito, então cheque especial, empréstimo, tá? Não é possível conseguir através dela. Outro ponto é que você não pode fazer nenhum investimento. Para conseguir fazer essas operações e essas transações bancárias é necessário mudar a conta, beleza? Uma informação importante é que essa conta, ela também tem um ponto negativo que é uma taxa que deve ser paga toda vez que você fizer um depósito no caixa físico, ou seja, dentro da agência. Se você fizer no caixa eletrônico ou pelo aplicativo, isso já não acontece, tá? E tem outra coisa, ela não aceita depósito em cheque. Se você recebeu em cheque, você tem que descontar para depois depositar. Tá, Ellen, mas essa conta é interessante para que você tem essas limitações. O que eu posso fazer com ela? Eu vou explicar direitinho. Olha só, quando você abre a conta, na hora do cadastro, é importante você seguir exatamente os passos e você tem duas opções. Então, assim, as transações, ou seja, a quantidade de operações disponíveis no mês e a quantidade do limite mensal, ou seja, o saldo que você tem dentro do mês, eles podem variar de acordo com o fluxo do cadastro. O que isso quer dizer? Se na hora que você for lá pedir a abertura da conta, você fizer a validação da selfie e de um documento com foto, a quantidade de operações financeiras feitas no mês e o teto do saldo dentro desse mês é um pouquinho maior do que se você não fizer esses passos. Então, na hora de fazer o cadastro, presta bem atenção, tá? Para ver se vale a pena ou não fazer essa validação. É importante deixar uma coisa bem clara. Depois da conta aberta, nem a quantidade de operações e nem o limite mensal podem ser alterados. Então, se você estiver inseguro e quiser mais informações sobre isso, vale a pena consultar o site do Banco do Brasil antes de abrir a sua. Tá, mas se o limite não pode mudar, esse limite mensal, que é o saldo, ou seja, o quanto você pode ter na conta dentro de um mês, e se de repente eu precisar depositar mais, como que eu faço? Fica tranquilo, isso é possível desde que você faça um upgrade de conta. E aí, para isso, é necessário fazer a validação do seu documento com foto e da selfie. Caso essa situação se torne real e você sente que vai ultrapassar o limite mensal,
tente validar, tá? Tente fazer um upgrade, porque se você não fizer isso e o limite aumentar, o limite mensal, ou seja, aquilo que você deposita, ultrapassar o valor indicado pelo banco, a sua conta pode ser bloqueada e você vai saber disso através do recebimento de um SMS. Caso isso aconteça, caso você ultrapasse esse limite, a sua conta seja bloqueada, você tem duas opções. Então vamos lá. A primeira é para aquelas pessoas que não fizeram a validação de selfie nem de documento com foto. Então nesse caso, o limite de saldo mensal é de R$500, tá? Se você quiser fazer um upgrade, você vai seguir os passos, ou seja, essas validações, e aí a sua conta ela passa a ter um limite mensal de crédito de R$5.000 e o volume de operações, ou seja, saques, transferências, também aumenta um pouquinho, tá? Ou seja, algumas operações que na primeira versão tinha uma limitação de quantidade maior, quando você faz esse upgrade, você consegue fazer mais algumas por mês sem que nenhuma taxa seja cobrada. A segunda opção é quando você já fez todo esse procedimento, já tem o limite de crédito, lá, o saldo, né, o limite do saldo mensal de R$5.000 e vai ultrapassá-lo. Então, nesse caso, você vai precisar transformar a sua conta numa conta corrente, tá? Não tem a possibilidade de aumentar o teto do limite mensal. Pessoal, não deixe de fazer, tá? Para não correr o risco da conta ser cancelada. Mas é como eu te falei, se você está sentindo que vai ultrapassar o limite ou precisa fazer mais transações como saque e transferência, não precisa esperar o bloqueio não. É só você entrar no aplicativo e solicitar o upgrade e seguir os passos que o próprio banco oferece. Eu estou frisando bastante na questão do bloqueio da conta, tá? Isso é importante porque se ela ficar bloqueada por 180 dias ou se você não fizer nenhuma movimentação durante esse período, automaticamente ela é encerrada. Agora eu vou falar sobre a conta fácil bônus, que muita gente tem dúvida sobre uma tarifa que é cobrada mensalmente. Essa tarifa, ela é descontada da conta quando você tem movimentação dentro do mês. Nos meses em que não há movimentação, ela não é cobrada. Mas, se você assinou lá no seu contrato a franquia de produtos, esse valor pago nos meses de movimentação pode ser revertido em recarga para celular. Como eu falei, automaticamente. Tá? Outras tarifas, como aquelas que são cobradas sobre saques e transferências e outras transações, não entram nesse bônus, somente essa tarifa de manutenção. Bom, gente, a conta fácil do Banco do Brasil, ela tem sim algumas limitações, mas ela é interessante. Primeiro porque ela é gratuita, né? Você tem várias operações aí que não são cobradas e tem a facilidade da abertura. Então, ela pode ser interessante para aquele grupo de pessoas que não tem como comprovar renda e não tem imóvel no nome, que sofrem dificuldade na hora de abrir uma conta convencional. Existem muitas informações sobre a conta que eu acabei não colocando aqui, não dá tempo, mas eu queria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários a sua dúvida para eu poder te ajudar. E eu vou continuar descomplicando os bancos para vocês nos próximos vídeos. Até lá!